recado para dar para vocês. Hoje tem bastante coisa para falar. Somente hoje tem muita coisa para passar, né? Bom, primeiro de tudo, vamos lá, né? Com relação às nossas aulas, né? As aulas a partir de janeiro, elas vão começar a ser um pouco presenciais e um pouco online. Como assim? Nós teremos 1 hora de aula online e 1 hora de aula presencial, tá? Ah, mas como vai ser? Por exemplo, no caso de vocês, a aula online vai continuar no mesmo dia, às terças-feiras, às 16 horas, e a presencial será às quartas, às 17, tá? Ah, mas todo mundo vai poder ir, professor? Não, nós temos uma limitação de 4 pessoas por sala. Então, portanto, o que pode acontecer? Pode acontecer, vamos supor, na confirmação, se, por exemplo, se mais que 4 alunos da mesma sala confirmarem que vão vir presencialmente, nós vamos ter que fazer um rodízio, tá? Eu não posso receber mais que 4 alunos dentro de cada sala. Outra coisa, pessoal, a questão do reforço. O reforço continua para vir ao reforço, e tanto o reforço quanto as aulas presenciais, para você vir, tem que vir na escola assinar um termo. O responsável tem que vir aqui e assinar um termo que libera vocês para assistir a aula presencialmente, tá? Mas isso será explicado na reunião que vai ter sexta-feira aqui na escola. Então, professor, qual o horário da reunião? Vai depender do horário que os seus responsáveis puderem vir, tá bom? Então, vai depender disso aí, tá? Outra coisa, pessoal, com relação às férias, né? Então, nós vamos entrar de férias semana que vem. Semana que vem ainda temos aula, tá? Então, semana que vem é o nosso último dia, aliás, terça semana que vem. E depois aí, nós vamos parar por 2 semanas. Parar 2 semaninhas para dar aquela descansada, tá? Então, a gente vai dar uma paradinha aí para dar aquela descansadinha, tá? Outra coisa, galerinha, a questão dos exercícios, né? Então, os exercícios, conforme eu tenho uma planilha aqui, vou tentar passar, aqui agora nós somos pegos aí numa correria danada, eu acabei passando a planilha de exercício de vocês. Mas tem a planilha, e aí conforme tem essa planilha, a gente vai vendo aí o quanto vocês fizeram ou não. Tá? Então, por favor, que vocês verem, né? Que vocês verem aí, que vocês fizerem, né? Ou deixarem de fazer, né? Para a gente poder, ali, a gente poder estar, né, com os exercícios em dia. Então, semana que vem, não pode perder, teremos uma avaliação, tá? E você vê certinho, a gente vê certinho aí como que a gente vai proceder, tá bom? Bom, galera, continuando então, esse livro é um livro bem longo, deu para falar bastante coisa para vocês. Eu sei que estar online é bem complexo, né? A gente trabalha à distância, a gente tem tentado passar para vocês o máximo de coisas possível e principalmente tentado passar aí todo o conteúdo, né? Eu sei que nós temos algumas dificuldades, sei que a gente acaba tendo aí algumas
alguns problemas, né? Mas, no fim, tudo dá certo, tá, gente? E a gente consegue entregar tudo que a gente precisa. É um livro bem interessante, eu sempre falei para vocês, que é um livro bem bacana, tá? E, principalmente, é um livro que a gente tem procurado passar para vocês todo o conteúdo, tá? Bom, galerinha, então, hoje o intuito é fazer um resumo de tudo que nós aprendemos. Tem uns exercícios, bastante exercício hoje, tá? Para vocês relembrarem. Se vocês não relembrarem, procurem estar estudando para que vocês não tenham problemas na avaliação, tá? Então, vamos lá, galera. Primeiro de tudo, no primeiro momento das aulas, no primeiro dia lá, na primeira aula, eu falei para vocês sobre a questão de como a comunicação evoluiu. Na verdade, o que eu sempre procuro falar nas aulas é o seguinte: o tanto que a comunicação evoluiu com o passar do tempo, né? Então, como é que essa comunicação evoluiu tanto com o passar dos anos assim, né? Ela evoluiu porque cada vez mais, além do ser humano, ele sempre buscar ter a comunicação como princípio, tá? Ele sempre buscou, né, estar ali, se comunicar da maneira mais rápida, né? Então, nós vemos hoje, uma das coisas que eu sempre falei nas aulas foi com relação ao quanto que a gente busca estar informado de maneira rápida. O porquê que a gente busca de estar informado de uma maneira tão rápida desse jeito? Tá? Porque alguns dos alguns dos meios de comunicação não tem mais tanta eficácia, ou principalmente não tem mais não atinge mais tantas pessoas como era antigamente. Eu procuro sempre falar para vocês a questão do jornal. O jornal, ele era um grande facilitador e hoje ele deixou de ser, né? Hoje a gente não vê mais pessoas buscando tanto jornal igual era há 20 anos atrás. Aliás, há 20 anos atrás buscava-se toda a informação só no jornal, né? Hoje a gente não tem mais isso, né? Hoje a gente precisa de uma informação, a gente vai e busca em outros lugares. Você tem um portal de internet aí, você vai e você consegue acessar essa informação que você precisa, tá? Então, hoje a gente não tem mais aquela quantidade de precisão de estar parando. Então, a gente compra um jornal quando a gente precisa ler alguma coisa muito específica, né? Bom, galera, e como que as redes começaram? O que eu falei para vocês é que a rede evoluiu muito devido às guerras, né? Então, por causa da guerra, a rede evoluiu bastante, né? Não só a rede, a tecnologia em um sentido só, mas a tecnologia, em grande parte, ela vem do fundo militar mesmo. Os militares, eles sempre estão buscando ali avançar e depois aquilo vai retornando para nós, né? Então, primeiro ele vem de uma forma, né? Dessa forma do intuito militar, e depois a gente tem ali, a gente tem aquilo sendo disponibilizado. Hoje não tanto, hoje a gente não tem tanto isso, né? Tanto essa questão, mas, né, de um princípio já, né, hoje a gente vê em outros lugares. Por exemplo, às vezes você vê como que a Fórmula 1 evolui um carro, por exemplo, né? Então, a Fórmula 1 também, ela busca, né, trazer evoluções para o nosso dia a dia. E lá atrás era a guerra, né? Por exemplo, o avião,
hoje a gente tem avião aí, nos auxilia bastante no nosso transporte. O avião era para uso militar. Aí ele foi evoluindo até ele virar o que nós usamos hoje. Só um dos exemplos. E a rede é a mesma coisa. A rede ela começa ali com 4 computadores e depois foi vendo investimento, mas no primeiro passo foi para que a gente pudesse evoluir, a comunicação pudesse evoluir como um todo. Bom, galera, e a gente viu também que as redes ela pode ser classificada pela sua distância, pela sua estrutura ou topologia, ou então pela sua interface. Né? Então, isso aí são os meios de como as redes podem ser classificadas. Pela sua distância, a sua rede ela pode ser uma LAN, a LAN ou rede local. É aquela rede, por exemplo, uma rede pequena, de fácil acesso, por exemplo, a rede da minha casa. Né? Uma MAN é uma rede metropolitana, né? Então é uma rede que vai ali absorver uma cidade ou um conjunto de cidades, mas não vai ficar, vai ser além disso. E uma WAN é a própria internet, é a wide area, a rede de acesso total, tá? Bom, galera, vamos para o nosso primeiro exercíciozinho ali. Hoje eu vou dar um tempo menor para vocês fazerem, para que a gente possa contemplar tudo que a gente tem para fazer, tá bom? Então hoje, 5 minutinhos aí, só para vocês colocarem o que vocês entenderam. Vai lá, pessoal.
Vamos lá, galerinha, já deu tempo aí, né? Bom, seguindo aí, pessoal. Bom, vamos lá então, galera. Então, continuando aí. E outra coisa que nós falamos bastante também foi sobre o cabeamento estruturado. O princípio de tudo é o que é o cabeamento estruturado, né, pessoal? Cabeamento estruturado é você conceituar, ou é você principalmente organizar o seu cabeamento. Isso aí é muito legal depois que está pronto, né? Então, depois que ele está pronto, está bonitinho ali, ele é muito bacana, tá? Mas demanda um tempo absurdo, tá? Então, a gente às vezes vê uma estrutura de redes perfeita, muito bem acomodada, entre aspas, mas aquilo demanda um trabalho, uma experiência muito grande. É muito difícil deixar isso aí dessa maneira, tá? Então, os primeiros cabeamentos que vocês, porventura, forem fazer, né, não vai ficar tão bonitinho igual tá aparecendo aí. Muitas vezes a gente vai ter diversos problemas até para conceituar, tá? Outra coisa, pessoal, é com relação é, a, assim, principalmente os estudos, tá? Porque muitas vezes, né, nós pensamos que é bem simples fazer as coisas. Não é, cara. A gente tem um trabalhão terrível, tem que estudar bastante, adquirindo experiência. Às vezes, eu procuro falar para os alunos que o ideal, mesmo sabendo que o valor que a gente ganha no estágio é irrisório, né? Mas o ideal é sempre estar fazendo estágio em algumas partes no decorrer da nossa vida. Por quê, pessoal? O estágio, ele auxilia muito o nosso crescimento profissional. E vocês estão ainda no começo, é muito bom estar fazendo estágio, né? Faz com que vocês tenham um planejamento melhor da carreira e da vida de vocês, tá? Bom, então, a definição do cabeamento estruturado é uma infraestrutura concebida para uso integrado em comunicações, dados, voz e imagem. É você estruturar aquele cabeamento para ele não ficar todo solto, todo diluído aí, tá? Outra coisa, ele vai servir, depois eu mando isso para vocês, tá, pessoal? Podem ficar tranquilos. Ele vai servir principalmente para o gerenciamento melhor da sua rede. Então, para que a sua rede fique mais organizada, tá? E eu passei isso aqui para vocês já uma vez. O custo principal é o de implantação. Tá? Então, dependendo muito da implantação que você vai fazer, como você vai implantar, você vai ter um custo que a gente chama de custo inicial. Esse custo inicial é o que você vai ter ali no ato da implantação. Depois, se você fez um trabalho de uma melhor qualidade, você está assim, tá feito. Você não vai ter mais problema. Você não vai ter nada que vai te prejudicar no seu dia a dia.
tá? Então, o ideal é assim, o ideal é você tentar fazer o cabeamento como se fosse uma vez, pela última vez, tá? Então, o princípio é esse. O princípio é você tentar adquirir uma forma de trabalho como se você fosse fazer, e aí é intencional, né? A intenção é a gente fazer o trabalho uma vez só. É lógico que vai ter situações que nós vamos precisar refazer o nosso trabalho, mas quanto mais qualidade seu cabo, quanto mais você trabalhar, quanto mais difícil for o trabalho, a sua organização, melhor você vai conseguir se organizar. Bom, pessoal, isso é um exemplo de layout. Uma coisa que eu falei para vocês, quando eu mostrei esse layout para vocês, foi o seguinte, foi que existe uma dificuldade muito grande quando nós vamos ali nos organizar em prédios antigos. Por quê? Porque, porque as pessoas, pessoal, antigamente, elas não chamavam para fazer, para que um prédio fosse, fosse naquela época, para um dispositivo de rede, né? Hoje é mais simples. Né? Hoje é mais simples, é mais usual que quando lá do estudo, tá? Do estudo já da planta, o próprio engenheiro elétrico já organize aí para que especificamente os locais de rede. Então, para que os locais de rede fiquem em lugares corretos, geralmente a gente vai usualmente já planeja antes, tá? Pessoal, vamos para o nosso segundo exercício. Esse a gente já fez uma vez, mas eu vou dar 10 minutos para vocês, o segundo, tá? É só você planejar um desenho, como ficaria. Vai lá, pessoal.
Bom, vamos continuar, pessoal. Era mais um esboço isso aí. Bom, nós fizemos bastante desenho durante esse módulo, né? Então, durante esse módulo, a gente trabalhou bastante com desenho aí. Bom, então, continuando, pessoal, nós falamos também de cabeamento. E o principal cabo que existe é o cabo de par trançado, que é o nosso cabo de rede. Ele também dá uma diferença muito grande quando o assunto é falar de estruturas de rede. Principalmente quando nós vamos comentar o seguinte, galera. Quando você vai ter que comentar sobre a qualidade do cabo. Então, a qualidade do cabo, ela diz muito sobre o que nós vamos fazer, tá? Principalmente, pessoal, sobre quando a gente quer falar ou quando nós queremos passar a durabilidade de alguma coisa. Então, por exemplo, às vezes um problema que nós temos muito, isso eu já tive, por isso que eu estou falando para vocês isso, é o de, mas para que você vai me indicar esse determinado cabo se eu tenho um muito mais barato, né? Então, vai acontecer muito isso aí, acontece bastante, né? Por quê? Porque às vezes é difícil explicar que a diferença do valor ela é relacionada à quantidade ali, a quantidade de tempo que vai trabalhar, tá? Então, até isso a gente tem que verificar, tá bom? Às vezes as pessoas acham que investir em um cabeamento é meio que besteira. E não é, né, gente? Tá? Bom, e aí esse é o tipo de cor, né, do cabo, tá? Então, é a cor que a gente usa padrão. Então, esse aí é uma cor que é padronizada. E aí é o seguinte, que eu sempre falei para vocês, é que o cabo é só ter duas cores iguais, tá? Então, aí as pessoas falam, mas então eu posso chegar, crimpar um cabo, tem muita gente que faz isso, tá? Vou crimpar um lado do cabo só, e aí o outro lado eu vejo como é que eu faço. Não pode ser assim, tá, gente? Eu expliquei para vocês que é provado que tem que ser essa configuração. Né? Por isso que nós fazemos dessa maneira, tá bom? É provado que tem que usar essa configuração aí. Então, por isso que se estudou. Lembrando que 4 cabos transmitem dados e 4 cabos transmitem voz. Tá? Outra coisa que eu falei para vocês é sobre o Wi-Fi Analyzer, que é um programa para você fazer análise de rede. Tá? Como assim? Um programa para fazer análise de rede. É um programa que nós usamos para que nós tentemos, pelo menos, fazer com que a gente tenha uma configuração melhor. Tá bom? O que eu tenho que verificar de primeiro? Eu tenho que verificar, primeiro, a intensidade dessa rede, segundo, o canal. Se tiver muita gente conectada ao mesmo canal, a gente troca de canal. Tá? Então, são duas coisas que nós temos que visualizar num primeiro momento, é evidente. É lógico que o canal vai, por exemplo, igual eu estava falando, muitas vezes em prédios hoje, né, a gente acaba não tendo essa opção, né, eu vou escolher um canal que não tenha ninguém conectado. A gente acaba não tendo, porque tem todos os canais possíveis. Outra coisa, pessoal, que eu já falei para vocês também, e quando acontecer
de ter várias pessoas já lá conectadas. Como é que eu vou fazer? É simples, você escolhe o que tem menos pessoas ou pela intensidade de sinal. Ah, eu vou pegar, então, aqui nesse caso, que eu vou escolher? O 1, por exemplo, tá legal, o canal 6 tá legal e o 11. Na verdade, e são os 3 que a gente indica usar, que são os que têm menos interferência, tá? Geralmente é indicado que se use ou canal 1, ou 6, ou 11. Eles são que tem menos interferência, tá bom? Tá? Bom, e a rede wireless, ela é composta de algumas configurações, né? Por exemplo, pessoal, quando o Wi-Fi ele nos possibilitou nós podermos juntar as coisas, então você pode hoje ter uma vida muito facilitada, né? Por causa do Wi-Fi. E qual que é principalmente essa facilidade que eu estou falando para vocês? É a de você poder organizar a sua rede. Então, hoje você organiza a sua rede da maneira que você quer melhor. Como era antigamente? Nós tínhamos uma padronização, tá? Então, tínhamos aí uma padronização e tínhamos uma estrutura de redes que a gente podia utilizar. É lógico, pessoal, não era obrigatório usar aquelas topologias, mas era o meio certo, era o meio correto de se estruturar a rede, tá? Bom, e outra coisa que avançou muito foi a estrutura mobile. Então, a estrutura mobile avançou muito, principalmente de um tempo para cá. Então, de um tempo para cá, essa estrutura avançou bastante e ela fez com que, né, pudéssemos trabalhar de uma maneira bem legal, tá? Então, assim, e assim, hoje em dia tem muitas pessoas que não têm internet em casa, mas ela tem a disponibilidade de ter um plano 3G ou 4G, né? É lógico, o Brasil ainda engatinha, tá? Então, se engatinha nesse tipo de situação. Por quê, pessoal? Porque hoje o mundo inteiro já discute outros planos, né? Já discute 5G ali, e nós temos lugares que não tem nem 3G ainda. O que eu já expliquei para vocês? Como é que funciona o 3G? O 3G vem um sinal lá, vem um sinal de satélite, vem para a torre, da torre ele é retransmitido. 4G vai um cabo de fibra ótica, vai até a sua torre, e lá no cabo de fibra ótica ele é feita a retransmissão, tá bom? Pela torre. Qual que é a diferença também de um para o outro? Outra diferença de um para o outro é o fato de que o aparelho ele também tem que suportar, tá bom? E o 5G ele também ele recebe o cabo via ali a fibra ótica, mas ele é muito mais inteligente. Como assim mais inteligente, pessoal? Não é só a velocidade de conexão que importa, tá? Tem muitas outras coisas que importam com relação, se você for fazer a relação aí entre a velocidade e a qualidade de transmissão, tá bom? Pessoal, vamos lá para mais uma paradinha. Podem fazer, por favor.
Vamos continuar, pessoal? Então, continuando aí, outra coisa que nós conversamos também bastante foi sobre os IPs, né? O IP, ele nada mais é que um endereço ou um local dentro da sua rede. Então, todos nós dentro de uma rede, todo dispositivo dentro de uma rede, ele tem um número de IP, né? Ele tem um número ali que é usado para que ele tenha ali o acesso dentro da rede, tá? Nós temos dois tipos, basicamente, um é o IPv4 e o outro é o IPv6. O IPv4 ainda, no nosso caso aqui, ainda é o mais usado. Por quê? Porque ele vai dizer muito da quantidade de dispositivos na rede. O IPv4 também ele tem um número limitado, ele é 32 bits, né? Então, ele tem uma quantidade limitada de IPs e por isso hoje é usado o IPv6. O IPv6 é 64 bits, então ele tem uma quantidade muito maior de endereços que pode estar disponível. Na aula passada, a gente comentou sobre servidores DNS e por causa do DNS, hoje pode ser feita a troca de IPs ali do IPv4 para o IPv6 sem tanto problema, tá? A gente pode fazer essa troca lá na internet sem ter tanto problema. Por quê, pessoal? Porque o endereçamento de IP, né, que a gente vai fazendo, tá? Mesmo ali, mesmo tendo esses requisitos da gente ter que trabalhar com números, hoje, como nós temos o DNS que vai fazer essa troca, a gente não tem tanto problema assim, tá? O IP, ele está na camada de transporte, ele está nas camadas, todas as camadas. Na camada OSI, ele está sendo representado mais pela camada de transporte, tá bom? O IP, ele é dividido em classes, onde cada classe, tá, pessoal, ela vai ter uma ação específica, uma quantidade de IPs específicos. Então, sempre lembrando que quando você vai fazer alguma coisa, principalmente voltado ao IP, a numeração na tecnologia 2 elevado a alguma coisa, ele usa a base 2. Então, a categoria de IP, quando a gente vai ver uma classe, é 2, a gente usa o número 2, a base 2 e eleva aquilo. Então, por exemplo, ali, na classe A, né, é 2 elevado a 16, por exemplo. E a quantidade de números que a gente pode pôr lá, a gente fez esses cálculos para vocês, né? E aí, esses cálculos, a gente deixou bem claro o que acontecia ali dentro. Outra coisa, pessoal, é com relação às portas. As portas é o que vão mostrar os acessos. Cada porta dentro da nossa rede, ela tem uma função, tá? E aí, essas funções específicas para cada porta, a gente vai conhecendo e, principalmente, tendo um cuidado ao deixá-las abertas. Eu falei sobre o servidor proxy, pessoal. Quando eu falei para vocês o uso do proxy, uma das coisas que eu falei para vocês que se tem que tomar cuidado ao utilizar um servidor proxy é a porta que você vai deixar aberta. Então, você deixa uma porta aberta e ela pode acontecer de pessoas mal intencionadas, né, acessar e danificar ali o seu sistema. E aí nós estávamos falando do Wi-Fi, né? Eu falei para vocês sobre o Wi-Fi. E no que ele melhorou. Antigamente, quando nós íamos configurar uma rede, nós usávamos basicamente essa estrutura de configuração que vocês estão vendo aí. Então, a gente tinha esse meio de configuração, tá? E aí a gente usava, por exemplo, entre os mais famosos, usávamos um barramento, que era ir ligando, no princípio era um computador no outro, depois surgiu o switch, aí a gente pôde configurar um server de uma maneira melhor. Não que na rede ponto a ponto não existisse um server, tá, pessoal? Tinha condições de pôr um server, sim. Às vezes as pessoas acham que porque a rede era ponto a ponto não tinha como pôr um servidor.
Por exemplo, a primeira vez que eu dividi a internet, eu dividi com 3 computadores e tinha um server lá. E além desse server, tinha também as outras máquinas que recebiam. A diferença é que uma ia passando para outra e por exemplo, para chegar na terceira, né, o servidor, além do servidor ter que estar sempre ligado, tinha também que a máquina local que estava recebendo está sempre ligada, tá? Essa é a topologia estrela. Ela foi permissiva por causa do switch, né, o switch que reencaminhava os pacotes. Então, ela foi de suma importância, principalmente porque a gente conseguia ali já ter uma rede sem precisar estar com todos os componentes ligados, tá? E aí, igual eu falei para vocês, a rede sem fio, ela veio para nos auxiliar, não precisar mais, tecnicamente, teoricamente, perdão, de ter essa estrutura que a gente fala e ter principalmente esse meio de organização. Vamos para o nosso quarto exercício aí, pessoal. Vai lá.
Vamos lá, galerinha. Vamos lá. Então, continuando aí. Coisa que nós falamos também foi o método de endereçamento, né? Método de endereçamento, toda vez que a gente tem que mandar, entra dentro de uma rede, principalmente, o endereçamento ele tem duas formas específicas de envio. Uma é o unicast, você vai mandar para um único endereço, e outra é o multicast, quando você vai mandar para todos especificamente. Tá? Então, é um meio também de organização dentro da rede. Eu falei para vocês que redes é um assunto muito amplo, é muito grande, pessoal. Há um tempo atrás eu estava fazendo um curso, agora eu já terminei a primeira parte, e nesse curso, né, a gente teve as primeiras aulas falavam que era o básico, né? E aí tinha uma aula lá de endereçamento. E aí eu queria pular, só que não tinha como pular, né? Eu tinha que assistir, ou pelo menos deixar rolando. Quando eu deixei rolando a aula, eu comecei a perceber que aqueles assuntos eu não tinha o menor conhecimento. E foi aí que eu falei, o tanto que às vezes a gente acha que conhece de algum assunto, ou tem essa pretensão, e vai verificar, no fim, a gente nem conhece tanto assim, ou conhece até menos do que a gente pensa, né? Outra coisa também que eu falei para vocês é que tem alguns números de IPs dentro da rede, eles são IPs privados, são IPs que a gente não pode usar. É assim, pessoal, esse não pode é mais ou menos, tá? Porque se você fizer uma configuração ali da sua rede, você consegue usar esses IPs, tá? Aliás, tem roteador, é lógico, não é roteador de uma qualidade tão grande, mas o endereço dele de IP é 10.0.0.0. Já peguei o roteador que o endereço padrão dele era esse. O que teoricamente não poderia. Outra coisa que nós discutimos também foi sobre a questão de máscara de rede. E para que a gente utiliza essa máscara de rede? Para quando nós queremos utilizar sub-redes e dentro das sub-redes colocar mais dispositivos. Então a gente pega, por exemplo, às vezes a gente quer pôr mais máquinas dentro da rede. A gente vai, né, e usa as máscaras de rede, faz alteração nas máscaras, e aí a gente consegue criar sub-redes, e aí, para que a gente faz isso? Nós fazemos isso também para que uma rede acabe não se comunicando com uma outra. E aí não haja ali, por exemplo, às vezes você quer, igual aqui na escola, são 4 redes diferentes, não quer que uma rede se comunique com a outra, a gente faz essa configuração das máscaras, tá? Vamos lá, pessoal, para o quinto exercício. Vai lá.